Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, e a gente vai conversar sobre vários assuntos espinhosos aqui no programa, porque teve um levantamento divulgado, inclusive, pela BBC, que fala que o Brasil está subindo no ranking das bets. Então, o nosso faturamento ele tem uma taxa de crescimento muito grande em relação ao mercado de apostas. A gente já ocupa o 5º lugar entre os países que tem essa regulamentação, inclusive. Vou explicar por que é que a gente está no 5º lugar, porque tem ranking que mostra o Brasil numa posição diferente, mas o mais assustador é que a gente teve um crescimento muito rápido e isso já era previsto, inclusive, por casas de apostas que queriam aumentar a operação aqui no Brasil. Então, a gente vai tratar desse assunto com vocês, dos principais aspectos, inclusive, envolvendo aí a polêmica do mercado de apostas e como isso é danoso para a nossa sociedade de forma geral, como os recursos saem de outras esferas para ir para esse mercado que normalmente não deixa nada aqui, a não ser o rastro de destruição. Além disso, a gente vai falar de outro tema bastante polêmico, que é ele mesmo, Javier Milei. Não é o Donald Trump, que também poderia ser, mas Javier Milei junto com o Donald Trump. Então a gente vai falar sobre também uma notícia bem fresquinha que saiu nessa manhã sobre o empobrecimento dos aposentados na Argentina. E mais uma vez, os brasileiros, Tarcísio de Freitas, gestores de mercado financeiro, falando que a gente deveria importar esse modelo da Argentina em relação às aposentadorias. Então, um modelo que vem empobrecendo cada vez mais nesses últimos 2 anos os aposentados é um modelo que quer ser trazido aqui para as aposentadorias e a gente vai discutir esse ponto com vocês. Antes de tudo isso, já vamos passar pela nossa agenda. Hoje ela está curtinha também, não está tão extensa, mas vamos ver o que saiu, o que não saiu na nossa agenda, quem falou, quem não falou. Às 3 horas da manhã no Reino Unido, teve CPI núcleo, então índice de preços ao consumidor e o seu núcleo. Às 8 horas da manhã na Espanha, quem fala é o Luiz de Guindos, que participa de um encontro de ativos financeiros em Barcelona. Ainda bem que os ativos são financeiros aqui, porque senão se fossem passivos financeiros, eles iam estar na chuva. Às 9h25 na Alemanha, presidente do Banco Central Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, discursa na cúpula de finanças e do futuro de Frankfurt. Então aqui, Christine Lagarde, presidente do Banco Central, participando também aí de um evento. Vamos seguir porque tem mais coisa no radar, tem mais eventos aí na nossa agenda. Só para vocês saberem, às 10 horas da manhã acontece, como não está aqui, o leilão do pré-sal. Então vamos ter leilão do pré-sal hoje às 10, às 11h30, daqui a pouquinho tem estoques de petróleo, gasolina, destilados, taxas de utilização das refinarias da semana até dia 17/10. Meio-dia na Alemanha, quem fala é a Cláudia Buck, ela discursa em um evento em Frankfurt também. E às 14h30, um velho conhecido nosso de agenda que aparece aí toda semana, fluxo cambial semanal aqui do Brasil. Mas não para por aí também, porque tem mais um quadro, tem decisão de política monetária hoje à noite na Coreia, então às 10 horas da noite a gente já vai conhecer a taxa de juros por lá, se teve alguma mudança ou não. Tem também reunião do Conselho Europeu na Bélgica e na China continua tendo a sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China, que normalmente dura aí a semana toda. E é uma reunião bastante aguardada, porque quando ela termina, saem ali planejamentos para os próximos anos, saem diretrizes aí em relação à política econômica. Então é um evento normalmente bastante aguardado, principalmente a sua finalização e o que vai ser decidido a partir daí. Todo mundo de olho na economia e nas políticas da economia chinesa, até porque é um grande motor do mundo e todo mundo quer saber para onde vai e para onde vão também, para onde vai a China e para onde vão as decisões em relação, principalmente, à economia chinesa. Vamos falar de mercado, porque ontem a nossa bolsa ficou perto do 0 a 0, teve um comportamento bastante morno, não teve grandes condutores,
não foi um dia que a gente consegue atribuir, de certa forma, algum movimento, né, levado por um peso muito grande, ou por um indicador, ou por alguma notícia que tenha tido esse efeito. Foi um dia morno. A gente já tinha essa ideia quando a gente olhou a agenda de ontem, né? Uma agenda completamente esvaziada, que acabava jogando o peso das movimentações dos mercados globais ou aqui do nosso Brasil doméstico para cenários políticos, para possíveis falas. Então, um dia bastante ruim, né, para a gente pensar em indicadores. Mas a nossa bolsa, vamos colocar aqui para o pessoal acompanhar, teve um movimento ali de queda de 0,29, caiu 0,29 aos 144.085 pontos. O dólar deu uma leve subidinha aí para 5,39. O S&P ficou no 0 a 0, então, como eu falei, um dia bastante morno. As bolsas não conseguiram ali sair, não tiveram movimentações muito altas para cima nem para baixo, ficaram orbitando esse 0 a 0 e boa parte do dia também passaram nessa briga para sair do zero. O S&P nem conseguiu, ele ficou neutro ali, nem foi para cima nem foi para baixo. Mas, de forma geral, esse foi o humor dos mercados ontem, um humor bastante morno, sem realmente grandes condutores. O que aconteceu aí para a nossa bolsa interromper, inclusive, algumas altas que vinha tendo, né? Qual foi o movimento mais relevante para que isso acontecesse? Teve ajustes nas grandes empresas, nas empresas de grande peso, então as empresas de maior peso e liquidez, então a gente pode pensar aqui em Petrobras, Vale, as ações do setor financeiro também, de forma geral, não tiveram um bom desempenho ontem. Então isso já pesou em relação ao movimento da nossa bolsa. O que levou, né, as bolsas em Nova York até estimarem um certo otimismo, mas não sustentarem o otimismo, foi justamente as questões diplomáticas. Então existe uma expectativa e isso conduziu bastante o humor ontem, mas não teve força suficiente para mover os mercados. Então aquela expectativa de reunião entre Donald Trump e Xi Jinping, algum desfecho positivo dessa história toda, a questão diplomática em relação a outros países, principalmente ali no Oriente Médio, também voltaram para o radar. Então um dia bastante morno, como eu falei, sem notícias que fizessem os movimentos irem para um lado e para o outro. Então a bolsa acaba ficando desse jeito mais lateralizado, muito em compasso de espera pelo que vem nos próximos dias, pessoas não querendo se posicionar muito, às vezes realizando um ganho que puderam ter em momentos passados, mas nada ali muito relevante que fizesse com que o movimento fosse extraordinário, nem para um lado e nem para o outro, nem aqui, nem fora do Brasil. Então um dia bastante ali de cautela, espera e movido por expectativas em relação à definição da questão e das questões comerciais de forma geral dos Estados Unidos e da China. Vamos agora passar para um assunto nosso aqui, né, de vizinhos nossos. Vamos falar do Donald Trump, né, que acabou tendo uma declaração em relação à Argentina bastante polêmica. A gente tem o VT, vamos colocar daqui a pouquinho para vocês, porque ele falou: tá morrendo. Donald Trump diz que a Argentina não tem dinheiro. E a gente já vem falando disso há algum tempo. O modelo argentino ele foi tido como exemplo por vários veículos de notícia, por vários gestores de mercado financeiro, inclusive políticos nossos aqui, utilizaram as medidas econômicas de Javier Milei como exemplo a ser seguido, modelo econômico que deveria ser importado aqui para o Brasil. E a gente está vendo agora a derrocada desse modelo. Depois dele conseguir entregar ali, né, o tal do superávit que era buscado e reduzir a inflação, tudo isso teve um custo muito grande para a Argentina, um custo social, sobretudo, muito grande. Então você empobrece os argentinos, você empobrece a população, você não consegue dar ganho real para aquela população, você toma medidas que vão sufocando, inclusive, a economia argentina e, com isso, ela acaba tendo uma inflação induzida por esse sufocamento da atividade econômica
sobretudo da atividade urbana. Ao mesmo tempo, você tira poder de compra de aposentado, você tira poder de compra dos trabalhadores, o que também vai enfraquecer a inflação, porque você está enfraquecendo o poder de compra e as pessoas não conseguem comprar os itens básicos. Muitas vezes a gente vai ver declarações que eu separei daqui a pouquinho que falam justamente sobre isso. E esse é o modelo tido como sucesso, né? Você corta tudo, você leva, né, o papel do Estado como se você tivesse um Estado mínimo mesmo, foi isso que o Javier Milei tentou fazer, cortar gasto de todo tipo, tirar esse Estado, já que ele é um anarcocapitalista emo com sua franja, você coloca, né, esse papel do Estado bem reduzido e tira esse poder indutor de crescimento do Estado e de movimentar também setores estratégicos. Quando você tira o Estado disso, em tese, o mercado assumiria o lugar e se autorregularia. Não é isso que dizem? Ou que se você fizer todas as reformas esperadas, a confiança vai chegar e vai fazer o país prosperar? Eu acho muito curioso curiosa essa discussão em relação ao neoliberalismo, porque parece que ele só dá certo quando ele acaba. Quando você está tendo ali as políticas neoliberais, você não consegue ter o crescimento, o país encolhe, você tem uma série de fatores. Tudo bem, você entrega um ajuste que era esperado do lado fiscal, mas com um custo muito grande para a economia e para a população. Então aí não adianta de nada, porque você não está trazendo melhora nenhuma para ninguém. Então parece, né, você começa a ter ali as medidas neoliberais que normalmente só favorecem alguns setores que vão, inclusive, apoiar esse tipo de medida porque vão se favorecer, mas você não consegue fazer com que o país engrene um crescimento, com que a sua população tenha ali melhora no seu poder de compra. Você tira tudo isso e acaba deteriorando a economia do país. E aí depois que, né, o neoliberalismo acaba e se ele for substituído ali até por um governo que tem uma medida diferente, ele volta a crescer. E todo mundo fala, nossa, mas dá tão certo? Dá tão certo para quem? Dá tão certo para quê? Que normalmente a gente vê esse tipo de cenário e a gente pode trazer diversos exemplos. Isso porque quando você tira o poder de compra da população, quando você achata ali os salários, você arrocha os aposentados, que demanda futura que você vai esperar para investir naquele país? Ninguém vai investir num país se ele não vê demanda naquele futura. Né? Quem que vai comprar os produtos? Vou produzir para manter estoque, que é custoso e não vale a pena? Vou expandir a minha capacidade de produção, sendo que eu não vejo um mercado ali na frente, não acho que vai ter demanda para aquela produção? Então, cada vez mais você entra num ciclo negativo. Você deixa de produzir, depois você encolhe a sua capacidade produtiva, começa a demitir gente e isso vai também minando cada vez mais a expectativa de demanda. E vai gerando esse ciclo que é uma espiral negativa de expectativas. Cada vez a expectativa vai ficando menor, porque não há como crescer, né, e produzir se você não tem na outra ponta alguém que esteja ali para comprar, que tenha poder de compra para gerar essa demanda. Então você enfraquece a economia e com isso você também diminui a inflação. Mas com todo custo, é o que eu sempre brinco aqui, se você der o remédio errado para a inflação, você mata o paciente e no final das contas você não tem inflação por isso. Mas não porque você resolveu o problema, você acabou deixando o paciente tão doente que ele não consegue ali ter a inflação e no final ele morreu. Só que tem uma pessoa que acha esse modelo super interessante e gostaria de trazer aqui para o Brasil. Vamos descobrir quem é, porque a gente separou um vídeo para mostrar para vocês. E aí alguém vai ter que chegar e tomar medidas impopulares para colocar o Brasil no rumo certo. O Milei fez isso com muita propriedade na Argentina. Ele comunicou que ia tomar medidas duras na campanha, no discurso de posse, está tomando medidas duras. Se você me perguntar, seria possível cortar 5% do PIB de despesa do Estado num ano? Eu diria, é impossível. E ele fez. A consequência disso, a inflação está caindo, o fluxo de capital aumentou, ele tem um probleminha ainda com o câmbio, né, e está chegando a eleição, então ele tem uma eleição de meio de mandato lá que é um pouco complexa, né, e aí ele vai ter que pensar quando mexer com essa questão de câmbio, né, um câmbio um pouquinho mais apreciado do que devia estar, mas ele está indo bem.
Está indo bem, está fazendo as reformas que são necessárias, aí está começando a querer tirar a cabeça do buraco, está começando a querer crescer, a inflação foi lá para baixo. Ou seja, se ele está fazendo isso numa situação muito mais complexa e está mostrando que é possível, por que a gente não vai fazer a mesma coisa? Por que a gente não vai fazer a mesma coisa, né, Tarcísio? Que ótimas ideias. Eu acho muito bom como o Tarcísio passa um pano, né? Quem precisar de alguém de limpeza, chama o Tarcísio, porque ele passa um pano que é uma beleza. Olha como ele passa um pano pro Javier Milei. Ele tem um probleminha com o câmbio. Um dólar um pouquinho apreciado, pelo amor de Deus. Né? E aí ele fala, se eles conseguiram fazer lá com todos os problemas, né, a gente não vai conseguir fazer aqui, mostrando que ele está vendo, né, esse modelo do Milei como um modelo de sucesso. E vários outros gestores, notícias, veículos de comunicação já colocaram o Tarcísio, né? Nem é uma opção ainda concreta de concorrente à presidência, né, da corrida presidencial, mas já colocaram ele como se ele fosse esse espelho do Milei, que ele fosse ter uma atitude responsável fiscal, porque vai cortar tudo que querem que corte, vai entregar as coisas para iniciativa privada, que no final das contas é isso que o mercado quer, né? Que corte o que tem que ele acha que tem que cortar, então benefício social, tire a indexação da correção da Previdência, do salário mínimo, que não tenha ganho real no salário mínimo e nas previdências, porque o mercado acha que esses são os problemas do Brasil. Não existem outros problemas a não ser esses que seriam resolvidos facilmente com cortes. E aí a gente tem a declaração do Donald Trump, que é o que está falando da matéria, justamente mostrando, né, como é que está a Argentina hoje depois desse modelo que é utilizado como exemplo pelo Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo. Então vamos ver o que falou o Trump e a gente já embala os dois. Question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as they are Argentina is fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. Eles estão morrendo, estão lutando para sobreviver. Gente, desculpa fazer vocês assistirem Donald Trump seguido, né? Depois de Tarcísio de Freitas. Mas olha o que ele está falando, né? Que eles estão sobrevivendo, que eles não têm dinheiro, não tem nada. O que ele puder fazer para ajudar. Donald Trump foi bastante criticado, inclusive, pelas decisões de comprar ali bovinos, gado da Argentina. Então você vê, né, que o próprio Donald Trump está falando que a Argentina não tem dinheiro, não tem nada, que está muito ruim, eles estão lutando para sobreviver. Donald Trump também tem a sua visão, né, estadunidense de outros países. Vamos colocar isso aqui na conta, mas ele está falando justamente das dificuldades que a Argentina e o povo argentino estão enfrentando depois de todos os socorros que foram pedidos a ele pelo Javier Milei, que foi ao FMI, que foi ao Donald Trump e ganhou um tweet impresso e teve que fazer aquele papelão com a foto do tweet. Então você vê que todos esses pedidos de socorro, inclusive para intervenção cambial, porque as reservas da Argentina estão indo para o ralo, estão indo embora, você tem toda essa ainda visão aqui do Brasil de que esse é o modelo de sucesso. Quando a gente está vendo e provando por A mais B que não é um modelo de sucesso, só que um gestor bastante conhecido que normalmente aparece aqui no programa falou também sobre isso, falou sobre os aposentados e como isso deveria ser levado em consideração. Vamos colocar aqui a matéria que a gente tem da Folha, depois a gente coloca a própria fala do gestor, porque para o Stuhlberger, que é um gestor conhecido de uma asset grande aqui do Brasil, a asset é uma gestora de recurso que tem fundos, ele é do mercado há bastante tempo. Ele diz que basta Lula corrigir a Previdência pelo IPCA que o mercado se acalma.
O Stuhlberger ele já está vendo um possível governo Lula 4, ele já falou isso algumas vezes, e que o problema que precisa ser corrigido pelo presidente Lula é justamente a indexação da Previdência. Enquanto o mercado financeiro e outros setores não conseguirem isso, de desvincular a Previdência do mínimo e da valorização do mínimo, eles não vão acalmar. É isso que ele está falando. E muitas vezes o mercado já deu sinalização em relação a isso, porque se vê a Previdência e o custo previdenciário como um grande problema. Quando você olha a Previdência dessa forma, você acaba tendo uma visão rasa da coisa, porque dinheiro que você dá para os aposentados, se você dá ganho real para os aposentados, esse dinheiro vai ser utilizado, né? Vão gastar esse dinheiro. Quando você gasta esse dinheiro, você tem efeito multiplicador também. O aposentado não guarda o dinheiro que ganha. Então você acaba tendo um efeito positivo na economia, mas eles só olham o aposentado como se ele fosse custo. E isso é uma visão limitada, inclusive, das aposentadorias. Vamos ver o que ele falou aqui direitinho, porque a gente tem exatamente a fala dele para mostrar para vocês. Vamos colocar aí na tela. Imagine que você está na noite que o Lula ganhou. E ele fala, estou convencido de que a Previdência não vai subir pelo IPCA e não pelo salário mínimo, porque hoje existe uma indexação da Previdência pelo mínimo. E aí, quando o mínimo é corrigido de forma real, a Previdência também é. Por isso que se fala que quando você ajusta o salário mínimo com ganho real, acima da inflação, isso pressiona os gastos e a Previdência, porque os benefícios e a Previdência são também indexados e aí sobem consequentemente. Então, vai subir pelo IPCA e não pelo salário mínimo como é hoje. Basta falar isso que os mercados se acalmam. Então, você vê que ele está usando, né, o mesmo ali argumento que está também sendo utilizado na Argentina. Stuhlberger já falou várias vezes, inclusive, em relação a isso, já fez essas comparações entre o Brasil e a Argentina junto a outros gestores também de recurso, como se esse fosse o grande problema do Brasil. Mas vamos ver o que aconteceu na Argentina depois que eles começaram a achatar o ganho dos aposentados. A gente tem a notícia aqui, né? Aposentados são os mais empobrecidos em 2 anos de ajuste fiscal de Milei na Argentina. Idosos tiveram suas aposentadorias congeladas em meio a uma economia inflacionária, se tornando o setor social mais impactado pela política libertária. E aí, nessa mesma matéria do Estadão, eu achei até curioso o Estadão fazer uma matéria assim. Mas vamos seguir aqui, né? Estadão e outros veículos que já enalteceram Milei em outras ocasiões. E aí tem aqui a fala de uma argentina. Eu compro o mínimo. Não compro roupas há anos, só comida. Sempre cozinho em casa para economizar e não sou de ficar saindo, relata a aposentada. Mas ainda assim o valor não chega no final do mês. E olha que eu não ganho o mínimo. Se para mim já está ruim, imagina para quem é mais pobre do que eu. Então essa é a situação que a gente tem na Argentina hoje, de empobrecimento dos aposentados, os aposentados sendo muito prejudicados por todo esse ajuste fiscal. Então é aqui que está, né, o outro lado do ajuste que todo mundo comemorou. Porque agora a Argentina tem superávit fiscal. No lombo do aposentado, do trabalhador, do argentino que não consegue mais ter poder de compra. E aí, se a gente pega justamente esse exemplo, a pessoa não compra nada, não consegue comprar roupa há anos, cozinha em casa, mal dá para viver e chegar no final do mês, é óbvio que você vai começar a ter uma pressão menor nos preços também. E aí, para ela, a situação piorou nos últimos 2 anos, embora a inflação esteja controlada. Então, por mais que você controle a inflação, o poder de compra da população não está conseguindo acompanhar. E nesses 2 últimos anos, isso foi agravado. Então, é esse modelo que querem trazer aqui para o Brasil? Querem colocar os aposentados em mesma situação aqui? Porque a gente já viu todo tipo de horror sendo falado, ou em relação à aposentadoria ou mínimo, né? Que deve congelar o salário mínimo, não tem que dar ganho real, que tem que desindexar do salário mínimo a previdência, porque isso é custo, isso pesa. Então, é assim que, normalmente, os aposentados que trabalharam a vida toda num país são vistos como custo depois que se aposentam e nem se pensa no efeito multiplicador que eles podem ter se gastarem na economia. E eu acho que aqui está um exemplo que não deu certo e que não deve ser seguido, diferente do que fala Tarcísio de Freitas. Vamos passar rapidinho pelo nosso último assunto, porque é um assunto importante e preocupante. O Brasil está no top 5 global de bets em faturamento.
e atingiu o faturamento recorde de 4 bilhões de dólares, o que dá mais de 20 bilhões de reais. Esse foi o faturamento das bets no ano passado, porque com a nova regulamentação, os impulsos tecnológicos e a paixão pelo futebol, esses foram os 3 pontos abordados aí pelo motivo da gente estar no topo. E a gente também tem toda a questão da propaganda, né? As propagandas de bet estão em todos os lugares. Você liga a TV, o campeonato ele é de uma bet. Aí a camisa do time também tem a bet. Aí tem um influenciador que mostra que está ganhando dinheiro com a bet com o vídeo gravado. Então você tem toda uma máquina ali de propaganda para estimular cada vez mais. E a gente ainda tem uma situação aqui no Brasil que é o brasileiro querendo até chegar também no fim do mês com algum dinheiro. Então eu acho que essa grande ilusão do brasileiro de que ele vai enriquecer com uma coisa dessa, e às vezes nem enriquecer, mas ter algum dinheiro extra, é justamente reflexo da nossa sociedade tão desigual. A pessoa se apega em pequenas coisas que ela acha que ela vai conseguir ganhar, só que ela começa a perder. E quando ela começa a perder, ela entra numa espiral de querer gastar mais para recuperar o que perdeu. E aí é que mora o problema. O Brasil já está em 5º lugar, com 4,14 bilhões aí de faturamento. Os Estados Unidos em primeiro lugar. Em alguns rankings, a gente vê alguma inversão nesse pódio aqui. E aqui está explicando por quê. É porque está considerando o Fantasy Football, que nos Estados Unidos é super forte. Então, aquela modalidade que você monta seu time e vai ganhando ali conforme o time vai ganhando também, e o membro daquele time está no time que você escolheu. E você tem também as corridas de cavalo. Então, tem outros pontos ali que são grandes nos Estados Unidos, mercados que são grandes e que estão sendo considerados aqui. E no caso de Ontário, também, no caso do Canadá, está a Ontario Lottery, que também é bastante grande. Então, só para explicar por que o ranking ficou dessa forma, caso vocês vejam um ranking um pouquinho diferente. Esse ranking foi divulgado pela BBC e mostra, né, esse triste retrato aqui do Brasil se consolidando no mercado, como um mercado grande das bets. E isso já era previsto por uma empresa que comprou boa parte das bets brasileiras, uma empresa internacional, a Flutter. Ela acabou expandindo o seu mercado e ela já via no Brasil, por isso que entrou aqui e até deixou outros países da América Latina de fora. Quando ela começa a operar aqui no Brasil, ela vê um potencial enorme de mercado aqui e começa a investir pesado no Brasil e comprar bets brasileiras para se consolidar nesse mercado, e hoje detém 11% do nosso mercado aqui. E olha como ela vê, né, o potencial de crescimento no Brasil. Não sei se vocês... até muito parecido com o ranking que a gente acabou de ver. Não sei se vocês conseguem ler, porque tá ruim pela qualidade da imagem, mas aqui ele está mostrando quais são os maiores mercados, e não só isso, os que têm maior projeção também de receita. Então, aqui era um documento de relação com os investidores que mostrava justamente e justificava essa entrada em alguns mercados e de alguns países e outros não. E o Brasil sempre visto com esse potencial. Inclusive, a taxa de aumento dos mercados de aposta no Brasil é de 12%. Não é pouca coisa, a gente vem crescendo num ritmo acelerado e, como eu sempre falo, boa parte desse dinheiro vai para fora, porque as bets não são brasileiras, por mais que tenha nome que pareça do Brasil, elas já foram compradas normalmente por empresas de fora, não deixa nada aqui, a tributação é pífia e, além de tudo, o dinheiro é remetido para fora, não cria emprego, não gera renda, não deixa nada de bom, a não ser a destruição e um grande custo também, se a gente for pensar, para a saúde pública por conta da ludopatia. Então, é um problema que a gente precisa olhar de frente e encarar que a gente está caminhando para um mercado cada vez maior de apostas e que isso vai gerar problema, inclusive, para o crescimento, porque as pessoas deixam de comprar algumas coisas para apostar. E já tem uma série de estudos em relação a isso, como deve afetar o varejo e outros setores também. Então é isso, gente. Eu me despeço por aqui. Vou só chamar vocês para entrarem na nossa aula gratuita que vai acontecer no dia 30 de outubro, quinta-feira, às 8 horas, e vai ser a aula da grande mentira do capitalismo com o Gessé Souza.
E aí a gente vai entender como o sistema iludiu os trabalhadores e transformou os cidadãos em consumidores. No dia 30, para assistir a aula, que é gratuita, você só precisa se inscrever em iclmercado.com.br para acompanhar aí essa aula e ter, né, uma aula magna mesmo e uma aula que vai ser incrível. E como é grátis, você só precisa pegar o seu ingresso no link do mercado que está aí na tela. E aí você vai ser avisado do horário e consegue participar. Agora sim, vou entregar para os meus vizinhos de cima, porque o William De Luca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês. E eu volto amanhã com os principais assuntos do dia que mexem com as nossas vidas, com os nossos bolsos e também com a nossa bolsa. Um beijão e até lá. A esquerda... Pois é, você ouviu na hora que eu falei essa palavra, porque não deixa falar essa palavra aqui, mas esse é o título do novo livro de Gessé Souza. Com certeza um assunto polêmico. Muitos concordam, muitos discordam e muitos ficam verdadeiramente irados se a gente fala isso. No dia 30 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ouvir do Gessé, o autor desse novo livro, os motivos pelos quais ele acha que a esquerda perdeu força, mas também como ela pode recuperar a sua capacidade de mobilizar e a sua capacidade de pressionar por pautas que beneficiem o povo trabalhador e as pessoas que verdadeiramente produzem riqueza no país. 30 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar ao vivo com o Super Gessé Souza. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.